Bom dia, tudo bem? Estou disponibilizando a tarefa sobre aceleração escalar média e quero combinar com vocês que as próximas tarefas vão ser aceitas até 8 horas do dia combinado. O porquê disso? Para que eu disponibilize a correção da tarefa e a próxima aula, eu tenho que esperar que vocês me entreguem todas as tarefas, porque o que eu percebi? Há alunos que estão esperando eu disponibilizar a tarefa, copia a tarefa e me apresenta. Tudo bem? Isso não é correto e não vai ajudar vocês, tá bom? Então, olha, não se esqueçam, nas próximas tarefas, se eu marcar tarefa dia 10 de abril, até que hora que vocês têm que me entregar? 8 horas da manhã, depois não serão mais aceitas, certo? Bem, vou corrigir então a tarefa de aceleração média. No exercício 24 da página 55, ele dizia o seguinte: a aceleração de um móvel informa a maneira como a velocidade varia. Dizer que a aceleração de um móvel é de 2 metros por segundo ao quadrado significa o quê? O que quer dizer 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade varia 2 metros por segundo a cada segundo. Eu coloquei um exemplo aí. Por exemplo, no tempo zero, vamos imaginar que a velocidade seja 4 metros por segundo. Passou um segundo, ela passou 6 metros por segundo. Mais um segundo, 8 metros por segundo. Então, ela foi variando 2 metros por segundo a cada segundo. Alternativa certa, C. Bem, no exercício 56, página 56, exercício 25, já é um gráfico. Ele diz o seguinte: um ponto material movimenta sobre uma trajetória retilínea e sua velocidade varia com o tempo de acordo com o diagrama. Então, prestando atenção, olha, é um diagrama de velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundo. De 0 a 2 segundos, a velocidade é constante, igual a 2 metros por segundo. De 2 segundos a 4 segundos, olha, ela aumenta, olha, ela sai de 2 e vai até 4. De 4 a 5 segundos, ela permanece constante, certo? Aí ele pede: qual a aceleração escalar média do ponto material entre o instante 0 e 5 segundos? Estudei com vocês que a aceleração escalar média era a variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? O tempo foi de 0 a 5, então o que eu tenho que olhar? A velocidade em 0, que é 2, e a velocidade em 5, que é 4. Porém, ela é a velocidade final menos a inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ficar 4 menos 2, 4, porque, ó, tempo 5, 4, tempo 0, 2. Sobre o intervalo de tempo considerado, 5 menos 0. Vai dar 2 sobre 5, dividindo 2 sobre 5 vai dar 0,4 metros por segundo ao quadrado. Qual a alternativa correta? A. O outro exercício de tarefa, que era o exercício 26. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo de um atleta inexperiente numa corrida de São Silvestre é mostrado na figura. Calcule a aceleração do atleta nos trechos de 0 a 0,3 horas e de 0 a 3 horas, 0,8 horas. Então, vamos lá. Olhando o gráfico, é um gráfico de velocidade em quilômetro por hora em função do tempo em hora. De 0 a 0,3 horas, a velocidade foi aumentando até chegar a 24 km por hora. Porém, após 0,3 horas, ela foi diminuindo, até que 0,8 horas, ela voltou a ser 0. Tudo bem? Bem, eu tenho o trecho 1 e o trecho 2. Então, olha, aceleração de 0 a 0,3 horas. Então, eu vou pegar a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, ó, 0 a 0,3 horas. Então, 0,3 horas, 24, menos a velocidade em 0, que é 0, sobre o intervalo de tempo, que é 0,3 menos 0. Vai dar 24 dividido por 0,3, 80 km por hora ao quadrado. Bem, no trecho 2, que é de 0 a 3 horas, 0,8 horas, como que eu vou fazer? ΔV sobre ΔT. Só que cuidado, a velocidade final é em 0,8 horas, que é 0, menos
a velocidade em 0,3 horas, que é 24. Então, 0 menos 24 sobre 0,8 menos 0,3 vai dar menos 24 sobre meio, que vai dar menos 48 km por hora ao quadrado. Tudo bem? Bem. Outra coisa que eu vou combinar com vocês. Eu não quero mais tarefa em livros. Pega uma folha, resolve um exercício numa folha, do fichário, do caderno, não sei como que vocês trabalham, e tira uma foto disso para mim. Por quê? Do livro, eu não estou conseguindo corrigir a tarefa de vocês com um dia desse, tá? Hoje nós vamos estudar classificação dos movimentos. Nas últimas aulas que nós tivemos, eu já falei sobre classificação de movimento. Eu já falei para vocês o que era o movimento progressivo e o movimento retrógrado, quando eu falei de trajetória. Lembram que nós falávamos que conforme o referencial, uma trajetória poderia ser retilínea, curvilínea, parabólica. E que para essa trajetória eu precisaria dar um sentido, certo? O sentido positivo, gente, é o sentido que as marcações da trajetória vão aumentando. Então, o que é o movimento progressivo? É aquele que o móvel caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória, ou no sentido positivo da trajetória. Tá vendo isso daqui, ó? Ele saiu aqui, veio aqui, ó, veio para cá, ó. Então, ele está nesse sentido, sentido do movimento, sentido da trajetória para cá. Então, ele tem um movimento progressivo. Nós falamos que quem tem um movimento progressivo, os espaços crescem no decorrer do percurso em função do tempo. Tudo bem? Aqui é a velocidade, ó, 30, 30, 30. Ele não está mudando a velocidade, ele está mudando os espaços. O que vem a ser o movimento retrógrado? Movimento é chamado retrógrado quando o móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então, olha, a trajetória não está positiva para cá, ele está indo para lá, ó. Tudo bem? Seus espaços descrescem no decorrer do tempo. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que ele saia do quilômetro 200. Ele vai para o 100, ele vai para o 50, ele vai para o 20. Certo? E sua velocidade é negativa. O sinal negativo em velocidade só para falar que ele está indo contrário à trajetória. Então, olha, movimento progressivo vai no sentido da trajetória, as posições vão aumentando, a velocidade é positiva. Movimento retrógrado, o móvel vai no sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa e as marcações de quilometragem vão diminuindo. Tudo bem? Na prática, não existe velocidade negativa. Vocês lembram que vocês me perguntaram? Um de vocês me perguntou assim, ó, Soninha, mas velocidade negativa? Não existe velocidade negativa. O sinal da velocidade serve apenas para indicar o sentido do movimento, certo? Se for a favor, velocidade positiva. Se for contrário à trajetória, velocidade negativa. Tudo bem? Bem, hoje nós também vamos estudar o que é o movimento acelerado e o que é movimento retardado, certo? O que vem a ser um movimento acelerado? É aquele que o módulo da velocidade, o valor absoluto da velocidade vai aumentando. Não se esqueça, o sinal negativo ou positivo de velocidade é só para falar se ele está indo no sentido da trajetória ou contrário da trajetória, certo? Se o valor numérico da velocidade aumentar, é um movimento acelerado, certo? Se o módulo da velocidade diminuir, certo? É um movimento retardado, certo? Então, olha, movimento acelerado, vamos imaginar, de 8 metros por segundo passa para 10 metros por segundo, passa para 15 metros por segundo. O movimento retardado. Começa em 20 metros por segundo, vai para 18 metros por segundo, vai para 16 metros por segundo, vai para 10 metros por segundo, vai diminuindo, certo? Então, olha, no movimento retardado, nós vamos perceber que a aceleração e a velocidade possuem sinais diferentes. Por exemplo, esse movimento aqui, você está vendo que a velocidade está indo no sentido da trajetória? Ó, então a velocidade é positiva, mas a aceleração está contrária. Nós falamos que a aceleração contrária vai freando o móvel, vai diminuindo a sua velocidade, por isso que ele é retardado.
Então, olha, velocidade positiva, aceleração negativa. Então, eu até digo aqui que ele é um movimento progressivo, velocidade positiva e retardado. Certo? Nesse caso aqui, tá vendo que a trajetória tem sentido positivo para cá? O móvel está indo para lá, então a velocidade é negativa, está indo contrário à trajetória. E a aceleração está vindo para cá. Opa, então ele também está desacelerando, ó. Velocidade, aceleração, sentidos opostos. Nesse caso, por ele ter a velocidade negativa, ele é retrógrado, retardado. Bem, no movimento acelerado, nós vamos perceber que aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal, ó, ou ambas positivas ou ambas negativas. Nesse caso, sentido da trajetória para cá, positivo, velocidade para cá, velocidade positiva. Aceleração também para cá, aceleração positiva. Nesse caso, ele é um movimento progressivo, velocidade positiva. Como velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, é um movimento progressivo acelerado. Nesse caso aqui, sentido da trajetória é para cá, ó. O móvel está indo para lá, então velocidade negativa. Mas a aceleração também é no mesmo sentido da velocidade. Então, ambas negativas. Eu vou falar que esse movimento é retrógrado acelerado. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Vamos ver essa classificação aqui. Ó, velocidade positiva, movimento progressivo. Aceleração no mesmo sentido da velocidade, progressivo e acelerado. Nesse caso aqui, velocidade positiva, mas aceleração negativa. Então, movimento progressivo e retardado. Então, ó, progressivo, velocidade positiva. Acelerado, tem que ter o mesmo sinal. Retardado, sinais opostos. Nesse caso aqui, a trajetória está indo para cá, ó. O móvel está indo para lá, por isso que a velocidade é negativa. Então, é um movimento retrógrado. Porém, a aceleração também está indo no mesmo sentido da velocidade. Então, negativo e negativo, ele é acelerado. Certo? Então, ó, retrógrado, acelerado. Então, ó, retrógrado, por quê? Velocidade negativa. Acelerado, velocidade, aceleração, o mesmo sinal. Olha de baixo. Trajetória está indo positiva para cá, o móvel está indo para lá. Retrógrado. Se é retrógrado, velocidade negativa. Certo? Porque está indo no sentido contrário à trajetória. Porém, essa aceleração agora está no sentido oposto da velocidade. Certo? Então, se tem sinais opostos, ele é um movimento retardado. Tudo bem? Bem. Vamos classificar os movimentos a seguir. Opa, gente, aqui. Vou fazer como se fosse um exercício. Olha o A aqui. Como que vocês falariam para mim que seria esse movimento aqui, ó? O móvel está indo no sentido da trajetória. Progressivo. Tudo bem? O que está acontecendo com a sua velocidade? De 80 km por hora passou para 20 km por hora, não diminuiu? Então, ele está desacelerando. Então, ele é um movimento progressivo retardado. Certo? Olha o B. A trajetória está indo para lá. O móvel está vindo para cá, contrário à trajetória. Então, retrógrado. O que está acontecendo com a velocidade? De 30 km por hora passou para 20 km por hora. Cuidado que esse negativo aqui é só para falar que ela está contrária à trajetória. Então, se de 30 passou para 20, está diminuindo. Então, ele é um movimento que? Retrógrado, retardado. Olha o C. Trajetória agora é para lá. O móvel está para cá. Opa! O móvel está indo contrário à trajetória. O movimento retrógrado. Porém, olha o que está acontecendo com a velocidade. De 80 km por hora está passando para 100 km por hora. Então, o movimento o quê? Acelerado. Então, fica o movimento retrógrado acelerado. Olha o D. Trajetória positiva para lá. O móvel está indo no mesmo sentido da trajetória, progressivo. De 60 km por hora passou para 80 km por hora, aumentou a velocidade. Então, ele é um progressivo acelerado. Bem, no
No livro de vocês, na página 56, vocês têm 2 bons exercícios que eu vou fazer com vocês. Então, abram o livro e vão fazendo junto comigo. E diz o seguinte: a tabela a seguir nos fornece os valores instantâneos da velocidade e da aceleração de um determinado movimento. Em cada um dos instantes, classifica os movimentos de 2 formas. Quanto ao sentido do movimento, indicando se é progressivo ou retrógrado, e quanto à variação do modo da velocidade, indicando se é acelerado ou retardado. Então, vamos lá. No tempo zero, estão vendo que a velocidade é 4 metros por segundo positiva? A aceleração não é menos 1 metro por segundo ao quadrado? No tempo 1, no instante de 1 segundo, a velocidade já é 3 metros por segundo. Olha aqui, ó, 3 metros por segundo. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. No tempo 2 segundos, a velocidade é menos 3 metros por segundo e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. No tempo 3 segundos, a velocidade é menos 1 metro por segundo e a aceleração menos 3 metros por segundo ao quadrado. Para colocar aqui, para classificar e resolver o exercício, eu chamei progressivo de P, retrógrado de R, acelerado de A minúsculo e retardado de R minúsculo. Então, vamos lá. Nessa linha aqui, ele quer que você coloque progressivo ou retrógrado. Então, vamos lá. Se a velocidade é 4 metros por segundo positiva, é progressivo. No tempo 1, 3 metros por segundo positiva, progressivo. No tempo 2 segundos, menos 3 metros por segundo é negativo, então é retrógrado. No tempo 3, a velocidade é menos 1 metro por segundo, negativa, retrógrado, certo? Para eu colocar acelerado ou retardado, eu sei que o movimento é acelerado quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. E retardado quando velocidade e aceleração têm sinais opostos. Então, vamos lá. Tempo zero. Velocidade positiva, aceleração negativa. Então, retardado. No tempo 1 segundo, velocidade positiva, aceleração positiva, acelerado. No tempo 2 segundos, velocidade negativa e aceleração positiva, sinais opostos, retardado. No tempo 3 segundos, velocidade negativa, aceleração negativa, mesmo sinal, acelerado. Tudo bem? No exercício 28, o gráfico seguinte representa o comportamento da velocidade de um ponto material no decorrer do tempo. Então, olha, ele te dá um gráfico de velocidade em função do tempo. Ele te dá o tempo zero, o tempo T1, o tempo T2, o tempo T3, o tempo T4, o tempo T5 e o tempo T6. Se eu analisar o gráfico, olha o que eu vou notar. Tudo que está acima do eixo dos tempos, a velocidade é positiva. Ó. Aqui a velocidade é positiva. Abaixo do eixo dos tempos, a velocidade é negativa. Então, olha o que eu posso falar. Que de 0 ao tempo T3, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. De T3 até 6, aqui está abaixo do eixo dos tempos, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, certo? O que mais, analisando o gráfico, eu posso tirar? Vocês estão vendo que aqui a velocidade aumenta, para depois se manter constante, para depois diminuir? Se o modo da velocidade aumenta, é acelerado. Se mantém constante, é um movimento que nós vamos definir de uniforme, velocidade constante, não pode nem definir de acelerado nem retardado, é uniforme. Se a velocidade diminui até T3, o movimento é desacelerado ou retardado. Vamos ver aqui. Aqui, olha, a velocidade é 0 e ela vai aumentando, ó, aumentando em módulo, então é acelerado. Aqui, ela se mantém constante, para depois, ó, de diminuindo, até chegar a 0 novamente. Então, o que eu posso falar? Que de 0 a T1 e de T3 a T4, que é esse espaço aqui, ó, o modo da velocidade aumenta, acelerado. De
T2 a T3, que é aqui, ó, T2 a T3, e de T5 a T6, o modo da velocidade diminui, é retardado. De T1 a T2, a velocidade ficou constante, e de T4 a T5 também. Então, se permaneceu constante, o movimento é uniforme. O exercício te pede A. Em quais intervalos de tempo o movimento é progressivo? De 0 até T3, que é aqui, ó. Em quais intervalos é acelerado? Acelerado é de 0 a T1, que é quando a velocidade aumenta, e de T3 a T4, que a velocidade aumenta também. E quanto que é retardado? Retardado vai ser de T2 a T3, que a velocidade está diminuindo, e de T5 a T6. Falou? Bem, e nada, por hoje é só. Bons estudos no livro de vocês. Vocês têm classificação dos movimentos na página 49 e 50. Tá bom? Bons estudos, um beijo.